Bom, gente, eu vou deixar essa aula gravada, né? A continuação do estudo de genética. Já vimos na primeira parte os conceitos básicos, e essa segunda parte a gente inclui aí as leis da genética, iniciando, né, com a primeira lei de Mendel. Mendel acreditava que cada característica era determinada por dois fatores. Esses fatores hoje sabemos que são os genes, e eles são herdados, um de herança paterna e outra herança materna, e que cada fator se separava no momento da formação de gametas. Essa é uma das conclusões que Mendel teve ao observar algumas características em planta ervilha, né? Então, a primeira lei de Mendel fala que todos os caracteres são determinados por um par de genes, né, ou alelos, que se separam na hora de formar gametas. Precisamos entender, no entanto, o que vem a ser uma característica chamada mendeliana. Por quê? Porque nem todas as características são determinadas por apenas um par de alelos. Quando a característica é determinada por um par de alelos, ela é chamada de fato de característica mendeliana. Durante a sua pesquisa, Mendel observou 7 características da planta de ervilha, e não sei se por sorte, todas essas 7 características tinham um padrão mendeliano, ou seja, eram determinados por apenas um par de alelos. Então, a primeira lei é também conhecida como a lei do monohibridismo com dominância completa. Então, ele utilizou 7 características específicas, conseguiu isolar essas características e iniciou cruzando esses vegetais. Aqui esse quadro tem as 7 características analisadas por Mendel. Então, a cor da flor, né? Porque ele percebeu que é um padrão monogênico, apenas 2 formas, ou roxa ou a flor branca. Também a posição da flor, né? Ou aqui mais para baixo, no meio do caule, que é a posição axial, ou plantas com flores terminais, lá na pontinha do galho. Também a mais famosa característica é justamente a cor da semente, né? Sementes amarelas ou sementes verdes. Também a textura da semente, sementes lisa, sementes enrugadas, a mesma coisa a textura da vagem, a cor da vagem e por fim, a altura da planta, né? Então ele percebeu que só existiam plantas altas ou plantas anãs, né? Plantas baixas, 2 tipos de padrão. Então, quando ele isola cada uma dessas plantas, ele vai chamar essas plantas, esse primeiro cruzamento, de parental. Um detalhe é que esse cruzamento deveria acontecer com plantas puras, ou seja, se a semente da planta ela só produz amarela, ela não poderia produzir verde, a outra cor, só amarela. Então, como que ele conseguia plantas parentais puras? Fazendo a autofecundação dessas plantas. Então, com a autofecundação, se a planta só desse a semente de uma única cor, então ele considerava geração parental, né? Então, a geração parental é a primeira que é utilizada, e como eu falei, ela precisa estar 100% em homozigose. Então, Mendel cruzou os 2 tipos, sementes amarelas e sementes verdes. E aí o que ele observou? Ele observou na geração F1, lembrando, P parental, F filial, ou seja, o resultado do cruzamento do parental. F1 deveria ser heterozigota, porque os alelos iriam
se misturar. E aí, desse cruzamento, ele observou que 100% das plantas resultantes só produziam sementes amarelas. Então, fica ali o que houve, então, com a cor verde. O caráter verde foi encoberto por algum fator. Dessa forma, ele foi chegando ali a sua conclusão, a concluir o seu trabalho. Então, o que foi que ele fez? Em F1, ele pegou essa geração F1 e fez o cruzamento, chamando o resultado desse cruzamento de F2. Então, quando ele fez a autofecundação dessas sementes amarelas, ele percebeu que o resultado em F2, ou seja, filial 2, surgiu novamente o caráter verde aqui, nessa proporção de 3 amarelas para 1 verde aproximadamente, né? Então, a geração F2, Mendel sugere que, para a característica cor, houvesse 2 fatores. Um dominante, que no caso era o amarelo, que encobria a característica verde, que aí a gente conhece como caráter recessivo. Então, que na formação dos gametas, esse par de fatores se separam ali ao acaso, né? Então, o experimento de Mendel é facilmente mostrado, né, num quadro como esse aqui, que você tem os parentais homozigotos, um para a característica amarela, outro para a característica verde. Na segregação de gametas, obviamente, o amarelo, tanto o amarelo quanto o verde, ele só vai poder produzir um tipo de gameta. O amarelo aqui representado por azão e o verde representado por azil. Então, durante a fecundação, 100% serão híbridos. Já na geração F1, quando se faz o cruzamento, os gametas produzidos pelo híbrido são de 2 tipos, né? Então, esse indivíduo aqui, ó, produz tanto o gameta com azão para a cor amarela, quanto azinho para a cor verde. E aqui do outro indivíduo a mesma coisa. Então, a proporção aqui do fenótipo é diferente, né? Eu tenho aqui 75% com sementes amarelas e 25% verde.